Boa tarde, galera do Vasco, os vascaínos de plantão. Para quem não me conhece, eu sou Glória Bruchado, bem conhecida no mundo vascaíno nas redes sociais. E estou aqui hoje para esclarecer alguns pontos do porquê a minha pulada de posição política no clube. Aliás, não houve pulada, né? Eu simplesmente deixei de apoiar uma pessoa a quem eu admirei muito. Durante muito tempo na minha vida, eu fui trabalhar com ela, tá? No início de 2015, fui trabalhar na gestão de Eurico Miranda e não tinha do que me queixar, tá? Hoje vocês vão começar a ver que vários meios de comunicação vão me procurar devido a uma denúncia que eu fiz do meu título de sócio proprietário, tá? O porquê que eu fiz essa denúncia? Então, como eu disse antes, eu sempre admirei muito a figura Eurico Miranda, nunca fui ligada a ele. Sempre fui vascaína, frequentava o Vasco como torcedora. Em 2015 me tornei funcionária. Não porque eu era frequentadora, nada disso. Tá? Eu fui por livre e espontânea vontade, fui admitida como funcionária, fiz o meu trabalho perfeitamente. Comecei no Colégio Vasco da Gama e de lá me transferi 3 meses depois para o Parque Aquático, como todos conhecem, todos já sabem a história. Trabalhava sozinha, eu, meu vice-presidente, 3 técnicos e nossa equipe de natação. Nós juntos alavancamos a natação do Vasco, que já estava esquecida, continuou esquecida durante a gestão. Forçamos uma barra para manter a natação em evidência e conseguimos durante esses 3 anos. E o porquê dessa revolta toda, que muitos acham que foi pela minha demissão. Não. Demitir todo gestor, todo patrão tem esse direito. Receber o que é de direito é obrigação de todo gestor pagar ao funcionário, tá? Receber o direito como funcionário é um direito nosso, receber a nossa indenização. Só que lá no Vasco não funciona dessa forma, tá? Eles acham que nós funcionários somos escravos, somos obrigados a fazer tudo o que eles querem. E foi o que aconteceu durante a campanha das eleições. Como eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa que tenho opinião própria, tá? E formadora de opinião, vamos colocar assim. Eu nunca escondi essa minha admiração por Eurico. Tanto que fiz campanha para ele durante as eleições. Fui a maior inimiga de Júlio Brandt. Campelo, eu nem tocava no nome, tá? Mas depois do processo eleitoral, eu comecei a entender um pouco mais da política do clube, de como funcionava essa política imunda do clube, que só faz prejudicar a instituição. Tá? Então, resumindo, eu votei, tenho um título que na realidade não me pertence, tá? Porque foi um título que me foi dado. Eu era sócia geral. Em 2015 eu entrei como sócia geral, pagando minha mãe e minha filha como minhas dependentes, tá? E como minha filha ia fazer 15 anos, fez 15 anos em 2017, eu no ano de 2016 parei de pagar o meu sócio geral. Isso para economizar para a festa da minha filha, tá? E foi o que aconteceu. Só que quando chegou em agosto, mais ou menos, de 2017, eu procurei o Sérgio Murilo lá na cobrança, no setor de cobrança, porque eu queria reativar o meu sócio geral, não para votar. Eu não tinha intenção de votar em ninguém, tá? Nunca tive essa pretensão de ser uma sócia votante.
não tinha esse besterol comigo, tá? E ele pediu o número do meu CPF, eu dei e ele falou, olha, o seu sócio geral foi cancelado por inadimplência, você parou de pagar, então você perde o título. Aí eu, então tá, e como é que eu faço para conseguir outro? Aí ele falou, não, eu vou te dar um outro título. E assim foi feito. Ele me deu um título, um sócio proprietário diamante, que todos vão começar a ver nas redes sociais, minha carteirinha, coisa e tal, e o título em si, com data de adesão de 2010. Em 2010, Eurico não era presidente. Tá? Eu nunca sonhei em 2010, nunca pensei na realidade em ir trabalhar no Vasco, nunca pensei em um dia ir votar no Vasco. Meu pai tem um título de sócio proprietário que a qualquer momento é um título limpo, a qualquer momento eu posso transferir esse título ou para o meu nome, ou para o nome do meu irmão, ou da minha mãe, para algum dependente do meu pai, né? Isso daí é viável, é lei, entendeu? E é lei que eu digo assim, é correto, tá? Mas aí ele me deu esse título, o Sérgio Murilo me deu esse título, aí eu perguntei, tá, e quanto é que eu vou pagar por esse título? Aí ele falou, você não vai pagar nada, já tá pago até dezembro de 2017. Aí eu, então tá bom. Ok, votei, nós funcionários fomos obrigados a votar no Eurico, tá? Porque ali dentro é lei, ou você tá junto ou você tá fora literalmente, fora do clube, né? E como eu abandonei toda a minha vida profissional e eu já admirava a figura Eurico Miranda, eu votei nele, fiz campanha para ele, realmente eu vi tudo que foi feito lá dentro, principalmente no setor que eu trabalhava, que era o parque aquático, tá? E passaram-se as eleições das urnas, os sócios votaram, veio a urna 7, eu não votei na urna 7, tem que deixar claro isso. Pelo horário que eu votei, entre meio-dia e meio, eu devo ter votado na urna 2 ou 3, tá? Então, como eu, muitos ali, na mesma condição que eu, votaram nas outras urnas, de 1 a 6, fora da urna 7. No dia da eleição, eu vim a entender o que estava acontecendo realmente com a tal da urna 7. Porque eu nunca fui, assim, profundamente conhecedora das eleições do clube. Eu comecei a aprender no ano passado, perto das eleições, durante a campanha. Ok. E passou, veio aquela polêmica toda de entra na justiça e entra com recurso e perde tudo, porque na realidade Eurico perdeu tudo, foi até a última instância. No final ele desistiu de continuar recorrendo na última instância, justamente na semana da eleição do conselho, tá? E durante essa semana, uns 2 dias antes do dia 19, lá pro dia 16, 17 de janeiro, eu já envolvida com as eleições, envolvida com todos relacionados às eleições, e todos dizendo para mim, não, já tá ganho, que a gente vai continuar, que isso, que aquilo. A gente, lógico, com medo de ser demitido, né? Porque qualquer funcionário, qualquer trabalhador tem medo, principalmente na crise que o país está vivendo. Eu já não tenho uma idade considerável para conseguir qualquer emprego, não tenho vergonha de dizer, vou fazer 51 anos esse ano, então não é fácil de se conseguir emprego com essa idade, todo mundo sabe disso. Eu fui compactuando com aquilo, só que na semana da eleição do conselho, eu tive uma reunião com o pessoal do Casaca dentro do restaurante do Vasco, e já estava tudo preparado para anulação dessa eleição. Tinha documento pronto, assinaturas já feitas, entendeu? De sócios votantes, todos eles conselheiros, tudo para anular a eleição. E para minha surpresa, um vice-presidente do clube, eu fui perguntar para ele como é que estava o processo de anulação.
E ele meio que revoltado, palavras dele, eu já tô puto com esse velho, falou assim mesmo, com essas palavras. Tudo pronto para anular a eleição e ele não quer anular. A gente ficou meio, né, sem saber como agir, como pensar, como falar, sem saber como fazer. E passou. Veio dia 19, o Sérgio Murilo de manhã cedo, assim que eu cheguei no clube, ele me procurou, ligou lá pro meu ramal. Glorinha, vem aqui na minha sala, preciso conversar com você, preciso da sua ajuda. Foram as palavras dele. Aí ele veio e falou pra mim, telefonou pro Campelo, telefonou pro Roberto Monteiro na minha frente, colocou no Viva Voz. Estou com a menina aqui porque estava rolando aquele boato de que a torcida ia invadir a Lagoa, entendeu? Caso o Júlio Brandt não fosse eleito no conselho, coisa e tal. Então eles estavam pedindo a minha ajuda para eu ir para as redes sociais para pedir para a família dos conselheiros deixarem, dos natos, né, os velhinhos, deixarem ir votar, tá, que nada iria acontecer com eles. E assim foi feito. Eu redigi um texto e coloquei nas redes sociais, aquilo viralizou. E realmente a grande maioria deles foram. Tinha conselheiro lá sentado em cadeira de roda e foi votar. E aconteceu o que todos já sabem, a traição. Aquilo tudo foi uma surpresa. No dia, realmente, todo mundo gritando Eurico, Eurico, Eurico. Eu ainda estava junto com o Grupo Casaca. E vibrei muito com a vitória do Campelo, tá? E diga-se de passagem, nessa ligação que o Sérgio Murilo fez, o Campelo e o Monteiro disseram com todas as letras que era para eu ficar despreocupada, que nada iria acontecer comigo, que eu não iria ser demitida. Eu acreditei. Aí passou, Campelo foi eleito, 2 dias depois veio a minha demissão. E eu fui contestar com o Campelo o porquê da minha demissão. Eu era a única funcionária do Parque Aquático, não tinha ninguém para me substituir, blá, 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 blá. Ok. Ele falou na minha cara que era por motivos políticos. Eu gravei. Essa minha conversa com ele está gravada. E ele sabe disso. Hoje ele não quer me ver nem pintada, tá? Mas tem motivo, né? Então é o que eu falo, traição se paga com traição. Eu fui traída por uma pessoa que eu apoiei, tá? Porque depois da minha demissão, eu procurei o Eurico 7 vezes. E palavras dele pra mim, o que você quer que eu faça? Para quem colocou Campelo como presidente, ele poderia fazer muita coisa. Principalmente quando se virou pro lado da minha filha, que foi o que mais me revoltou. Muitos acham, o Grupo Casaca todo vai para a internet, através de perfil fake, para tentar denegrir a minha imagem, tá? Dizendo que eu estou revoltada porque fui demitida. Não, eu tenho profissão. Hoje eu estou trabalhando, aliás, 1 mês depois que eu saí do clube, eu já estava trabalhando. Então eu sou guerreira, eu corro atrás, eu sei da minha responsabilidade, não ganho dinheiro mole, à toa. Eu ganho trabalhando, sempre foi assim, tá? E eles vêm para a internet para tentar me denegrir, tá? E nisso o Campelo tirou a minha filha do colégio. Essa foi a minha revolta. Isso já era final de janeiro, ano letivo já iniciado, não existiam mais matrículas disponíveis em escolas públicas, eu não havia recebido minha rescisão, não poderia colocar minha filha no colégio particular, entendeu? Porque também colocar e ficar devendo o ano inteiro, também não acho justo. Tá? E através de uma amiga consegui uma matrícula num colégio estadual para minha filha. Hoje, graças a Deus, ela estuda, mas passei perrengue, porque a minha filha, com 15 anos de idade, me vi obrigada a ver a minha filha estudando no turno da noite, num colégio bem distante de onde a gente mora, sem dinheiro para passagem, com salário atrasado, 13º atrasado, tá? E eu me revoltei
me revoltei não por mim, não pela minha demissão, mas pela situação da minha filha. Porque a minha filha, além de estudante do Colégio Vasco da Gama, ela era atleta da natação do clube. Ela foi atleta do atletismo do clube, entendeu? Então, uma criança, tá, que defende o clube num esporte merece o mínimo de respeito, como nós trabalhadores também merecemos, porque quem faz o Vasco funcionar, quem traz vida ao Vasco somos nós, funcionários. Não é quem está sentado na cadeira do presidente. Ouviu, Campelo? Não é você. Nunca foi você, Eurico. Tá? A não ser que esse gestor seja um gestor responsável. Tá? Um gestor que realmente pense no clube. Tá? Então, o motivo da minha denúncia, do meu título, da fraude que houve dentro das eleições do clube é essa. É para varrer esse povo, essa sujeira de lá de dentro do clube, tá? Porque eu sempre fui vascaína. Eu traí os ensinamentos que o meu pai passou para mim. Meu pai, que me deu vida, tá? Não são vocês. Eu não tô traindo você, Eurico, você, Campelo. Não, os traidores são vocês. Vocês traíram o voto dos sócios, daqueles que pagam, tá, para vocês estarem dentro do Vasco como conselheiro, como vice-presidente, como diretor, como presidente, tá? Então, a minha revolta é em relação a isso, tá? Hoje, não quero saber quem vai ser o presidente do Vasco. Só quero que quem venha seja uma pessoa responsável, tá? Que faça a instituição voltar ao que ela sempre foi. Um Vasco gigante, gigante no futebol, nos esportes olímpicos, tá? E um Vasco que o sócio entre no clube e seja respeitado, tá? E não seja humilhado conforme esses funcionários que estão lá dentro fazem com os sócios que hoje frequentam o Vasco, com os torcedores que hoje pagam o seu ingresso para assistir um futebol medíocre que tá o Vasco, tá? Então essa é a minha revolta. Minha revolta não é porque o Vasco me demitiu. Eu já fui demitida de outras empresas, já pedi demissão de outras empresas também. Eu já dei emprego nas minhas empresas, já demiti funcionários nas minhas empresas. Isso é um direito do trabalhador. Do empregador. Demitir, mas pagar é um dever, tá? Então, a minha denúncia foi de livre e espontânea vontade. Tá? Foi justamente para mostrar que nem todo mundo que estava na gestão do Eurico, trabalhando na gestão do Eurico, é vagabundo, é safado, é ladrão. Tem trabalhador de verdade ali dentro, trabalhador que tem família, que precisava do seu emprego, precisava do seu salário, precisava viver com dignidade. Mas esses trabalhadores não vivem mais com dignidade. A grande maioria deles está passando necessidade, entendeu? Está com familiares doentes, sem saber o que fazer, como agir, tentando suicídio, entendeu? Nós, vascaínos, queremos saber aonde foi parar o dinheiro todo que entrou no clube. O salário de dezembro, o 13º, ainda está atrasado. Fundo de garantia só tem metade meu depositado, entendeu? A outra metade, ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Eu sei que na conta do meu fundo de garantia não tá. Tá? Então, você torcedor, você sócio, não fale mal de novas eleições, não. Não fale mal de anulação de eleição, não. Essa eleição tem que ser anulada, sim. O Vasco tem que ser faxinado, tem que ser varrido. Tem que ser limpo, detetizado, tá? Então, apoiem a anulação dessa eleição. É o mínimo que nós, torcedores e sócios, temos que fazer. Boa tarde a todos.